Angel de novo com vocês para mais uma aula de histologia. E agora a gente vai falar de um tecido que é o tecido mais diversificado de funções de todas. Lembro sempre a você que tecido é o conjunto de células que trabalham juntas em relação a alguma função, para executar alguma função do organismo. E essas células, trabalhando juntas, acabam formando os nossos tecidos. Beleza? O tecido de agora é o tecido conjuntivo. Como eu falei, o mais diverso em funções. O tecido conjuntivo ajuda você na sustentação, com tecido ósseo, tecido cartilaginoso, a distribuir substâncias pelo corpo, o tecido sanguíneo. Além da distribuição, ele ajuda você na defesa contra agentes estranhos ao organismo, na coagulação do próprio sangue, evitar hemorragias no seu organismo. O tecido conjuntivo, ele armazena gordura para o seu organismo, ele preenche espaços, liga órgãos, ou seja, tem uma diversidade enorme de funções. No próximo slide a gente vai ver as características principais desse tecido. Passou rapidinho aqui, vamos tentar voltar. As características principais do tecido e funções também. Vamos lá? Olha só. É um tecido formado por poucas células. Só que essas células têm funções muito diversificadas. Você tem células que executam várias funções diferentes, pensando no bem comum daquele tecido. Essas células são espaçadas, tem muito espaço entre si. Então é um tecido rico em espaço intercelular. Deixa eu usar o marcador de texto para me facilitar aqui. Ó. Ele é muito rico em espaço intercelular. Se as pontas dos meus dedos representam duas células, o espaço entre elas é grande. E esse espaço entre elas não é oco, não é vazio. É preenchido por substâncias, formando uma estrutura chamada de massa amorfa, que depois com calma a gente vê qual é a constituição. Ele é rico em fibras de proteína, que são super importantes para dar estrutura ao tecido. Por exemplo, você mora num prédio de 20 andares. Aí você mora no 10º andar e resolve fazer uma obra no seu apartamento, onde você vai mudar o layout dos cômodos. Então, onde a sala você vai fazer quarto, onde a cozinha vai ter um banheiro e assim por diante. E aí, para fazer essa obra, você resolve quebrar as paredes, montar espaços abertos, por exemplo. Para você montar esse espaço, é importantíssimo você ver onde estão as vigas de sustentação, estruturas que suportam o peso do prédio em relação à estrutura inteira. Se você tirar essas vigas, o peso do prédio que está acima desse andar vai acabar fazendo uma grande força sobre o andar onde as vigas foram retiradas, o prédio não vai resistir, vai sucumbir e vai acabar desmoronando. O nosso tecido é semelhante. Como as células são muito afastadas, elas não ajudam muito na estrutura. A forma que o tecido tem para se ajudar na estrutura é ter fibras de proteínas alongadas passando pelo tecido, apoiando ele em outros órgãos. Beleza? Então essas fibras de proteína são fundamentais, as fibras proteicas são fundamentais para dar sustentação ao nosso tecido conjuntivo. Diferente do tecido epitelial, já teve uma diferença, né? O epitelial tinha muitas células juntinhas com a mesma forma e função. No conjuntivo são poucas células espalhadas com formas e funções diferentes. Uma outra diferença é que o conjuntivo é rico em vasos sanguíneos e possui nervos. Os vasos sanguíneos abastecem aos tecidos, inclusive ao epitelial, e nervos, que no epitelial eram bem pouquinhos, no conjuntivo já estão bem mais presentes. As principais funções do conjuntivo são suporte estrutural. Como assim suporte estrutural? Seus ossos e cartilagem ajudam a sustentar o seu organismo. Amortece impacto, o tecido adiposo é muito bom para suportar impactos que existem no seu corpo. Transportam nutrientes, espalham células de defesa, função do tecido sanguíneo, transportar água para você, sais, glicose, aminoácidos, vitaminas, hormônios, além de células de defesa, que vão proteger seu corpo de alguma inflamação ou infecção que você tenha de micro-organismos, além de armazenar gordura no seu corpo. Então, o tecido conjuntivo tem vários tipos de funções diferentes de acordo com as características que ele possui. A origem embrionária dele é a mesoderme. A mesoderme forma todos os tecidos conjuntivos, inclusive o que forma o tecido sanguíneo, forma as células do tecido sanguíneo, o tecido hematopoético. Então, o mesoderme é o folheto embrionário que forma o tecido conjuntivo. Legal? Olha, aqui na articulação do joelho desse meu bonequinho, eu estou mostrando todos os tipos de tecido conjuntivo para vocês, menos o conjuntivo que forma as células sanguíneas, o hematopoético. Esse desenho em amarelo mostra ossos da articulação do joelho. Aqui está o fêmur, aqui está a tíbia, aqui a fíbula, aqui a patela. Esses caras são formados por tecido ósseo, com células vivas, funcionais e que sustentam de maneira rígida o seu tecido. Entre os ossos existe tecido cartilaginoso,
que dá uma certa flexibilidade e impede que os ossos tenham atrito e acabem se desfazendo por causa desse atrito aí no meio. Aqui você está vendo tecido muscular. Músculo não é conjuntivo, tanto é que não tem bolinha para músculo. Só que o músculo é ligado a um osso por uma parte branca. Essa parte branca se chama tendão. O tendão liga um músculo ao osso para permitir o seu movimento. Quando você contrai o músculo, o tendão puxa o osso e faz o movimento da outra parte do teu corpo. Esse tendão é formado por tecido conjuntivo propriamente dito, o conjuntivo mesmo, tá? Formado por muita proteína, todo modeladinho, as proteínas todas no mesmo sentido, suportando tração. Já entre os vasos sanguíneos, formando a parede externa dos vasos sanguíneos, existe tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Ou seja, é o mesmo tecido conjuntivo aqui, só que aqui com muitas fibras proteicas e aqui com bem menos. Quando tem muitas, ele é denso. Quando tem poucas, ele é frouxo. E por dentro do vaso sanguíneo, quem passa? Obviamente, o nosso tecido sanguíneo, que também é conjuntivo. O tecido adiposo, presente na sua pele, por exemplo, armazena gordura para te dar energia quando necessário. Então, nessa única região, eu mostro 6 dos tecidos conjuntivos presentes no nosso organismo. Legalzão? Constituição principal dele. Além das células, que estão numeradas aqui, ó, macrófago, mastócitos, plasmócito, células adiposas, fibroblastos, linfócitos, monócitos. Além dessas células, também existem fibras proteicas e um espaço entre as células. Esse espaço entre as células se chama massa amorfa. A massa amorfa ela é constituída de água, sais minerais, proteínas, então aqui as fibras mostradas para vocês, e um polissacarídeo fundamental que tira a constituição líquida de todos os tecidos conjuntivos que precisam. Por exemplo, o sangue, o tecido sanguíneo, é um tecido líquido. Então, na massa amorfa, a substância não vai ser rica. Já em outros tecidos, como o conjuntivo propriamente dito, entre as células não é um espaço líquido, ele é mais geloidal. Quem dá essa característica é o polissacarídeo chamado de ácido hialurônico. Legal? A massa amorfa em tecidos como tecido ósseo, ela é sólida. Em tecidos como sangue, ela é líquida. Então, massa amorfa, espaço intercelular do tecido conjuntivo. Quais fibras estão presentes nesse tecido conjuntivo? As fibras são de 3 tipos diferentes. Deixa eu chegar para cá, deixa eu andar um pouquinho aqui no nosso slide para você ver melhor. As fibras colágenas, as elásticas e as reticulares. Tanto as colágenas como reticulares são ricas em proteínas de nome colágeno. O colágeno da reticular é um pouco diferente, é o colágeno 4, também chamado de reticulina. Mas nas fibras colágenas, os outros colágenos dão bastante resistência ao tecido. Se eu pegar minha pele e puxar, eu não consigo rasgar a pele, porque a fibra colágena dá resistência ao tecido que está revestindo aqui meu organismo. Legal? O segundo tipo de fibra é a fibra elástica, que dá flexibilidade ao tecido. Quando eu puxo a minha pele e solto, ela volta para o lugar. Volta para o lugar porque as fibras elásticas, ricas numa proteína chamada de elastina, a elastina que está aqui, acabam dando flexibilidade ao tecido. Já as fibras reticulares, com colágeno 4, com a reticulina, são mais resistentes ainda. Acabam formando ligamentos internos entre órgãos, ajudando que seu corpo seja bem fixo quando você se desloca. Os órgãos internos não ficam se movendo se você correr, por exemplo. As fibras reticulares ajudam a formar ligamentos entre órgãos que dão maior estrutura, dão maior sustentação ao organismo. Legal? Além das fibras e da massa amorfa, tem as células. Mas as células eu vou falar dentro do primeiro tipo de tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo propriamente dito. Ganha esse nome por quê? Porque ele é o próprio tecido conjuntivo. Ganha o nome de propriamente dito porque esse cara tem as características gerais do tecido conjuntivo. Quais? São poucas células, com muito espaço entre elas, massa amorfa, com fibra proteica ocupando espaço, olha, fibra colágena, elástica, reticular, células como o macrófago e o plasmócito, que são células de defesa, fibroblasto que produz as fibras, células adiposas. Então, esse cara é o próprio tecido conjuntivo em si. E ao mostrar para você esse tecido, eu mostro as células que formam o tecido conjuntivo. A primeira delas são as células mesenquimais. As células mesenquimais são células indiferenciadas, também são conhecidas como células-tronco. Elas podem formar quaisquer outras células do mesmo folheto embrionário. Então, a célula mesenquimal forma as células de tecido conjuntivo, fibroblasto, células adiposas, o condroblasto, que vai virar condrócito, e esses caras formam cartilagem,
o osteoblasto, que vai virar osteócito, e esses caras formam osso, além de formar outras células não conjuntivas, mas que também têm origem na mesoderme, lá no folheto embrionário da gástrula. Células musculares e células endoteliais são células que estão formadas também pela célula mesenquimal. Ou seja, as células mesenquimais são células tronco adultas que originam outras células do próprio tecido conjuntivo ou de outros tecidos como um todo também. Nota que macrófago e plasmócito não apareceram na lista, porque macrófago e plasmócito são células de defesa. A formação em um tecido específico fazem parte do tecido sanguíneo. Segundo tipo de células, fibroblastos. São células que sintetizam as proteínas, as fibras proteicas necessárias para dar estrutura ao tecido conjuntivo. Então, fibra colágena elástica reticular, colágeno, elastina, fibra colágeno 4 reticulina, são formados do fibroblasto e são secretados para o meio externo para ajudar na estrutura ao tecido. Tem um bando de granulozinho no citoplasma, tá vendo? O que é esse granulozinho? O cara que sintetiza proteína. São os ribossomos. Macrófagos são células de defesa. São células que fagocitam corpos estranhos. Esses pseudópodes aqui são prolongamentos da membrana que vão encorpar um corpo estranho e colocar para dentro da célula. Ele vai digerir e matar essa estrutura ou destruir essa estrutura para defender seu organismo. Essa coisa de colocar para dentro da célula se chama fagocitose. Fagocitose de corpos estranhos é feita pelos macrófagos. Células de defesa não específica que vai para o primeiro combate contra corpos estranhos que entram no seu organismo. Quarto tipo de célula, mastócito. O mastócito é uma célula do conjuntivo que produz duas substâncias importantes, a heparina e a histamina. A heparina é uma substância anticoagulante. Ela evita a formação de coágulos dos vasos sanguíneos. E a histamina aumenta o calibre do vaso, faz o vaso ficar com um diâmetro maior. Qual é a vantagem disso? O sangue flui mais rápido até o tecido onde está o mastócito, e com isso você consegue ter mais glóbulos brancos para defender você de uma infecção. Então os mastócitos liberam substâncias que aumentam a vascularização, não o número de vasos, mas o calibre dos vasos, a chegada de sangue para trazer células de defesa para combater alguma infecção do organismo. Quinto tipo, plasmócitos. Esses produzem anticorpos. Anticorpos são proteínas de defesa do nosso corpo, fabricados pelos plasmócitos, que lançam no tecido contra bactérias, vírus e micro-organismos que estejam atacando você para te causar alguma doença. Esses anticorpos vão inativar esses micro-organismos e depois vão ser destruídos junto com as células ou com o micro-organismo num processo chamado de fagocitose. Quem faz é o macrófago? Não, é outra célula sanguínea. Se chama neutrófilo. Legal? Células adiposas, os adipócitos, armazenam gordura, é o tecido adiposo. Forma o tecido adiposo. Armazenam lipídios para a gente, que é a nossa principal reserva energética em quantidade. Certo? Você armazena gordura para usar em um jejum prolongado, por exemplo. As células adiposas armazenam lipídios para a gente. Olha quanta gordura consegue ser armazenada dentro de uma célula adiposa. As organelas chegam a ficar comprimidas de tanta gordura que tem ali dentro. Gente, essas foram as células, certo? As células chegaram até as células adiposas, as 6 células: mesenquimal, macrófago, fibroblasto, plasmócito, mastócito e célula adiposa. 6 células que formam o conjuntivo. Aí o conjuntivo, propriamente dito, é subdividido em 2 grupos. Dependendo do quê? Dependendo de quanta proteína tem na massa amorfa deles. Se tiver pouca proteína, o tecido conjuntivo propriamente dito é chamado de frouxo. Ele, proporcionalmente ao denso, ao outro tecido, ele tem poucas fibras proteicas e tem muito mais células do que comparado com o outro. Esse tecido, por exemplo, ele forma uma estrutura que reveste aos nossos nervos e aos nossos vasos sanguíneos. É como se fosse uma capa protetora ao redor desses caras aí. Se houver muita proteína no tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai ser um tecido conjuntivo propriamente dito denso. O tecido conjuntivo propriamente dito denso tem mais proteínas, mais fibras proteicas, se comparado com o frouxo. Essas fibras podem estar arranjadas em um mesmo sentido, em uma mesma direção, igual aparece aqui à direita de vocês, ou podem estar em direções aleatórias, como aparece à esquerda. Se o tecido conjuntivo propriamente dito denso tiver as proteínas que formam a sua massa amorfa arranjadas de forma aleatória, ele é chamado de não modelado.
Se elas estiverem arranjadas no mesmo sentido, é chamado de modelado. O tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado, aparece na derme, a segunda camada da nossa pele. A primeira é a epiderme, tecido epitelial de revestimento, estratificado, pavimentoso, queratinizado. É um tecido com várias camadas de células, onde a uma tem queratina para impermeabilizar, forma a camada córnea. A segunda camada é a derme, com tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado. E o tecido conjuntivo propriamente dito denso, modelado, tem as proteínas do mesmo sentido, o que aumenta a resistência delas. É tão importante para a gente que formam dois órgãos que absorvem muita tração do nosso corpo, os tendões e ligamentos. Tendões ligam músculo a osso. Então, quando você contrai seu músculo, o tendão é que vai puxar o osso para fazer o movimento em si. E os ligamentos ligam um osso ao outro. A ligação entre ossos, para os seus ossos não terem movimentos aleatórios, é feita pelo ligamento. Tendões e ligamentos têm tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado no seu organismo. Essa é a parte inicial do tecido conjuntivo. Parei no TCPD, porque é o tecido conjuntivo mesmo. Na próxima parte do conjuntivo, falaremos dos tipos que ele tem. Tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo e hematopoético. Beleza? Assiste tudo direitinho aí, segue o nosso tecido conjuntivo para a gente acabar esse assunto. Obrigado pela atenção. Valeu, galera. Aquele abraço.